Olá, pessoal, muito boa noite. Mais uma edição do CJC News Entrevista. Hoje você sabe que eu vou receber aqui convidados que vão falar, esclarecer, trazer notícias que fazem sentido para a nossa vida e que, querendo ou não, a gente está envolvido. Num assunto muito interessante hoje, eu vou receber uma convidada que a gente só procura quando está sofrendo de dor. Você vai muito ao dentista? Pois é, a gente costuma ir só quando não está mais suportando, quase batendo a cabeça na parede, que não aguenta de dor e precisa de uma emergência. Por isso, eu estou aqui com Juliana Rocha, dentista, formada, está aqui comigo hoje. Bem-vinda pela primeira vez. Obrigada. É um prazer estar aqui, pela primeira vez e acredito que vai ser um programa muito esclarecedor, para ajudar o pessoal que está aí assistindo a gente e que a gente possa, esclarecer as suas dúvidas e já deixo de início, que dentista não é só quando tem dor, Pois é, mas é é comum isso acontecer, não é, Juliana? Sim, é muito comum, porque as pessoas deixam a saúde, tanto bucal quanto sistêmica, só quando está necessitando, Não fazer aquela consulta periódica para prevenir as doenças, Isso eu acredito que seja uma tendência do brasileiro. A gente não é comum, a gente não é acostumado a trabalhar com prevenção. A gente pode ver pelo nosso próprio sistema país, A gente esperou chegar uma alta de queimadas no Brasil para começar a haver leis e sistemas de prevenção, mas de correção. Isso é uma coisa muito comum, parece que está na nossa natureza, Sim. Vamos ao dentista quando a gente precisa, procura um cardiologista quando a pressão bate 22/15, Infelizmente, eu vejo que saúde bucal e saúde mental são duas áreas do ser humano que ficam quase que para debaixo do tapete. Ninguém lembra, só quando dá um problema, É verdade. E a gente vai ver agora um VT sobre os índices de saúde bucal no Brasil. Vamos entender um pouco, de maneira geral, para a gente continuar a nossa conversa aqui com a Juliana. Rodou. As doenças bucais são uma grande preocupação de saúde para muitos países e impactam negativamente as pessoas ao longo de suas vidas. Elas causam dor e desconforto, isolamento social e perda de autoconfiança e muitas vezes estão ligadas a outros problemas graves de saúde. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, mais de 5 milhões de brasileiros sofrem com problemas relacionados à cárie e a maior parte deles chega à terceira idade sem 79% dos seus dentes. A nível mundial, a situação é ainda mais alarmante. Quase metade da população sofre de doenças bucais. Nos últimos 30 anos, houve um acréscimo de 1 bilhão de novos casos de pacientes com essas enfermidades, sendo que 3 em cada 4 são registrados em países pobres. Uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. É importante ressaltar que as doenças da boca têm relação direta com o fumo, com o consumo de álcool e com a má alimentação. Tá aí. Tem muita gente que tem medo daquele aparelhinho, que vocês usam. Como é que é o nome daquele aparelho? É um motor, a gente chama que a gente tem a caneta de alta e de baixa rotação, A maioria das pessoas tem medo da de alta, que é que faz aquele barulho. Não faz só o barulhinho, Juliana. Aquilo dali, quando bate no dente, a gente sente, não? Por quê? Porque é exatamente como o senhor falou, a maioria das pessoas procuram já com dor, Às vezes por conta de uma pulpite, que é aquela dor de dente insuportável, que a pessoa vai correndo. E tudo isso provocado pelo que o VT falou até, pela cárie dentária. Muitos pacientes deixam aquela cárie evoluir, Ela começa, às vezes, por uma esbranquiçada no dente, aquilo dali vai desmineralizando o elemento dentário, Ou seja, ele vai perdendo mineral e aí vai formando lesões de cárie, que aí é aquela fratura, que a pessoa já chega com a fratura no dente, já cheia de dor. Aí chega essa dor, essa infecção provocada pela cárie, chega na polpa dentária e aí causa pulpite. O que é pulpite? Pulpite é essa dor, exacerbada. Insuportável. É insuportável. Por quê? Porque a nossa polpa dentária é a parte nervosa do nosso dente. Então, a dor, ela irradia diretamente para um nervo. Ou E aí seja, já era. aí já era, é verdade. Agora,
isso tudo começa com uma simples cárie. Sim. E a cárie, ela é porque a sujeira, o açúcar ou a gordura, alguma coisa fica ali no dente. Se escovasse o dente, acabaria com esse problema e impediria disso acontecer? Na verdade, a cárie, ela é, sim, decorrente de uma má alimentação, uma alimentação com excesso de açúcar e proteínas, assim, não exatamente proteína, mas o excesso do açúcar, farinha, arroz, né? Essas coisas vão sendo Ricas em alimentos. carboidratos. Isso, carboidrato. Vão sendo alimentos para as bactérias da nossa boca, bactérias essas que fazem parte já da nossa saúde bucal. Tá. Mas... Quem não tem problema nenhum na boca tem essas bactérias. Sim, tem. Só que elas começam a se alimentar desses restos de alimento, né? Do açúcar e tudo mais, isso é alimento para essas bactérias. O excesso delas ali, né? Quando a gente não faz a remoção delas com a higienização, elas ficam ali em excesso, ou seja, elas mudam o pH da nossa boca. E aí isso vai causando, né, o aparecimento da cárie e tudo mais. Mas escovar o dente só resolve ou tem que passar aquele fio dental? Porque nem todo mundo tem paciência para passar o fio dental, né? Sim, exatamente. Mas muita gente não tem paciência porque não é ensinada a passar o fio dental de maneira correta, né? Hoje em dia a gente tem passadores de fio que facilita. Mas é fundamental o fio dental. Eu tô falando isso daqui que as pessoas não gostam de passar, porque escovam o dente correndo. Quando escovam os dentes, gente? Ainda tem isso. Sim. Tem pessoas que só escovam o dente de manhã. É verdade. Passa o dia inteiro, ou então escova o dente no dia que vai no dentista, né? Antes de ir no dentista, vai no banheiro do consultório e escova os dentes. O que não adianta de nada, porque a gente que é dentista sabe a diferença daquele problema que já está vindo de anos, de tempos, e você vê exatamente que a pessoa chegou e escovou o dente naquela hora. Puxa vida, eu devia ter me esforçado mais para disfarçar. Mas tudo bem, vamos seguir. A próxima vez eu já aprendo. Agora, Juliana, a cárie é o mais comum que a gente viu na reportagem. São milhões de pessoas, né? E muitos chegam na terceira idade já com muitos dentes que foram extraídos, né? A cárie é a porta de entrada para acontecer de tudo dentro da boca. Sim, mas existem duas doenças muito prevalentes na questão de problemas bucais. Quais? Que é a cárie dentária e a periodontite. São as duas doenças mais frequentes. A periodontite é aquela da gengiva? Isso, a da gengiva. Por quê? Porque a periodontite, às vezes o pessoal negligencia ela, né? Só que ela que é, na maioria das vezes, a provocadora da gente ter a perda dentária, né? Claro que a gente tem a cárie, mas a cárie a gente previne ela muito mais do que a periodontite, né? Porque a gente tem água fluoretada, o próprio sistema de saúde fluoreta a água, então isso já é uma prevenção para a cárie dentária. A gente usa pastas de dentes fluoretadas, então a gente tem uma maior prevenção para a cárie do que para a periodontite. Essa pasta de dente é aquela que já vem com flúor, né? Tem agora vários tipos de pasta de dente, né? Sim, mas todas as pastas de dente vendidas, né, normalmente na farmácia, no mercado, são com flúor, né? Até porque a maioria de nós dentistas não recomenda a pasta de dente sem flúor. Justamente por isso, por ela prevenir a cárie dentária, auxiliar também na prevenção de hipersensibilidade, né? A sensibilidade dentária. Então, a gente tem essas duas doenças, né? Como eu estava falando, a cárie e a periodontite. E a periodontite as pessoas não conhecem muito o que ela é. Não se sabe. Eu até conheço algumas pessoas que sofrem com esse problema, mas só se fala de cárie. Sim. E a outra fica de lado até que a pessoa descobre que tem. Sim. Né? Quais são os sintomas da periodontite? Periodontite. Então, a periodontite, ela na maioria das vezes se inicia com uma gengivite, né? Que é aquele sangramento gengival.
Que muita gente às vezes chega falando no consultório e fala assim, ah, mas eu passo o fio dental e minha gengiva sangra, e por isso que eu não passo o fio dental. Ou então fala assim, que eu passo com muita força. Sim, não é bem assim. Não é bem assim, porque o sangramento é decorrente da inflamação. Ou seja, se está sangrando é porque tem uma inflamação ali. Ou seja, às vezes foi um resto de alimento que ficou ali e aí aquele resto ali dentro da gengiva está inflamando a região. É por isso que quando a pessoa passa o fio dental ou escova, a região sangra, né? Mas se a pessoa começar a ter uma rotina de higienizar corretamente, passar o fio dental, passar a escova, né, de forma correta, aquele sangramento vai parar, né, vai cessar. É porque vai tirar o problema que está gerando a infecção. Sim. Ou a inflamação, né? Quando bate a infecção, aí já tem que entrar com remédio, não? Sim, a inflamação, ela causa ali aqueles sinais, né? Ela tem dor, tem inchaço, tem vermelhidão, né? Mas para a gente ter inflamação, ela é decorrente de uma infecção, né? Tem um micro-organismo ali infeccionando aquela região. Tem uma situação que muitas pessoas que sofrem com cárie, e vamos voltar a falar da cárie agora, que é o que as pessoas mais questionam, né? E têm dúvidas e também procuram os profissionais. Geralmente, procuram quando a cárie já está quase tomando todo o dente, né? E aí vem aquela possibilidade, ou fazer o canal, que é conhecido popularmente como canal, ou fazer a extração. Eu já ouvi alguns odontos falarem que não vão fazer de tudo para salvar o dente, para não extrair. O que biologicamente, a questão de saúde bucal, qual que é o mais ideal? É a extração ou é o canal? Assim, eu faço especialização de periodontia, então eu vou sempre querer salvar o dente, né, o máximo possível. Todos os dentistas gostam de salvar o dente. Só que chega num momento que você não tem mais como salvar, que vai ser melhor a extração. E tudo também você tem que chegar e conversar com o paciente. Às vezes o paciente não vai ter condição de fazer financeiramente um canal, porque um canal também não é barato. Em média, está custando quanto o canal de um dente apenas? Varia também de preço de dente para dente? Varia de dente para dente e também de profissional para profissional. Mas a média que você vê aí, até que os seus pacientes chegam para você e falam assim, nossa, eu ia fazer, mas olha, eu não posso, eu vou ter que extrair. É assim, é bem complicado a gente colocar preço, mas assim, uma média de uns, no mínimo, no mais baixo possível, uns 400, no mínimo. Mas é difícil conseguir a R$400 reais. Sim, assim, bem difícil. O último que um amigo que fez o canal e falou R$1.000. Se você fizer, é porque existem vários tipos de clínica, né? Se você fizer com um profissional particular é um valor, se você fizer nessas clínicas populares são outros valores. Então, na maioria das vezes a pessoa consegue um valor mais em conta fazendo em clínica popular. Porém, hoje em dia a gente também tem as clínicas de cursos, né? A clínica tipo de pós-graduação, onde eu faço, a gente atende os pacientes. Então, os pacientes que procuram clínicas de graduação ou de pós-graduação, eles conseguem um valor bem mais abaixo do mercado. Ah, legal. Isso é uma possibilidade. Sim. E é um serviço que, infelizmente, não é aberto para todo mundo. Nem todo mundo fica sabendo que pode ir a tal lugar. Sim. E mesmo não sabendo, são tantas pessoas que vão atrás desse serviço de faculdades, pós-graduações, que a fila de espera é grande, são muitas pessoas e às vezes nem todas têm condições de serem atendidas. Sim. Até porque um aluno, ele não tem como atender o dia inteiro como um profissional depois de formado, né? Sim. Porque ali tem um limite de horário e aí vai dando, né? Vai fazendo aos poucos. O fato da extração é por conta, muitas vezes, de questões financeiras, né? Porque é mais acessível do que o canal. E tem muita gente que fala assim, não, arranca logo que eu quero acabar com o problema. Exatamente. Tem gente que não quer, sabe? E a maioria das pessoas chegam já com aquela mentalidade de não fazer canal dói. Eu não quero fazer canal. Mas dói. Dói. Dói que eu já fiz. Dói. Olha, agora tem um procedimento quando você faz o canal. Eu sou muito resistente à anestesia. Então por isso que sentiu a dor. Eu tomo um bocado de anestesia para tirar uma cárizinha. Já tomei 3 para tirar uma cárie. Porque quando ela fala assim, ó, se sentir dor, levanta a mão. Já levantei a mão.
para não sentir dor. Se existe anestesia, para que a gente vai sentir dor? É verdade, ninguém gosta, né? Pois é. E aí, quando eu fui fazer o canal, ela me deu uma anestesia que eu não vou dizer que eu vi o céu, porque o céu não tinha essa dor toda. Eu fui lá embaixo, só pode, porque o negócio doeu muito. Mas foi questão de cárie realmente ou já tinha chegado na polpa? Você disse que já fez Não, canal. estava fazendo o canal. Foi no canal que ela começou a fazer e aí deu uma anestesia que doeu muito. Mas também foi assim, foi uma pancada. Senti a dor e passou e não senti mais nada. É isso aí, é isso aí. Olha só, é uma frieza desses profissionais de saúde. É isso aí. Tomou, doeu, melhorou, passou, acabou. Não, a gente já avisa, você vai sentir, mas vai passar. Eu lembro que a dentista até pediu para eu segurar bem firme a cadeira, né? Porque eu poderia ter uma reação e fazer alguma coisa. Mas consegui. Mas luto para nunca ter que fazer outro canal. Já basta eu trabalhar aqui no canal CJC, já está ótimo. Não precisa de outro canal na boca, né? não é? Já estou dentro de um canal. Exatamente. E agora a gente tem algumas perguntas, Júlio, que a gente vai botar aqui no telão e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre elas, tá? Solta a primeira pergunta aí pra gente, produção. Vamos ver. Por que é tão importante cuidar desde a infância da saúde bucal? O uso de mamadeira e chupeta causa algum problema? Mamadeira e chupeta causam problemas? Sim, o excesso do uso, né? Tipo assim, às vezes a criança faz uso da chupeta e da mamadeira até uns 3, 4 anos, aí já causa realmente um problema grave, né? Vixe, eu usei até os 6. Porque o certo é você ir fazendo desmame, né? Pois retirando é. aos Gente, poucos. olha só, eu só queria entender, a produção trouxe você aqui só para, assim, ó, me destruir no ar. Eu só joguei a chupeta fora quando a minha irmã nasceu. E a minha irmã resolveu nascer só quando eu tinha 6 anos de idade. Então, já tinha problema. Né? A mamadeira eu não lembro realmente quanto tempo eu usei, não. Mas vamos fingir que foi 3 anos, tá? Para não ficar muito feio pro meu lado. Então, dá problema pela extensão de tempo. Sim, sim. E pela frequência, né? Às vezes as mães, os pais já dão logo a chupeta para qualquer coisa. Pra parar de chorar, tá chorando, né? vai e dá logo. Tipo, isso daí prejudica a criança, né? Porque o uso exagerado da chupeta e da mamadeira causa ali uma mordida aberta, né? Que são aqueles dentes que às vezes tem o formato que não de fecha, né? Eles não fecham. Eles não encaixam direito, não tem aquela mordida, a oclusão certinha, né? E aí isso depois vai fazer com que essa criança, aos 12, 11 anos, precise começar a usar o aparelho ortodôntico para consertar essa mordida. Foi bom você ter falado de aparelho ortodôntico. Teve uma época na história que era vergonhoso usar um aparelho, né? E aí as pessoas que usavam aparelho eram chamadas de um monte de coisa, né? Serralheria, né? Enfim, outros que agora eu não lembro. E aí teve um momento que passou a ser status. E tinha gente comprando o aparelho em camelô e colando os brackets, né? Para entrar na onda. Isso é muito prejudicial, ou não? Com certeza. Até porque a ortodontia é a especialização odontológica mais longa, né? Por conta disso, porque qualquer coisinha que você faça errada, qualquer movimentação que o ortodontista faça de errado vai prejudicar e muito o paciente. Hoje a gente entende que a gente já vê muitos casos dos pacientes chegam com a contenção, né, utilizada após o tratamento ortodôntico, causando recessões gengivais, né, que é o quê? É aquela exposição da raiz do dente. E assim, esses dias mesmo a gente estava fazendo uma cirurgia de recobrimento radicular, né? Que é fechando essa exposição da raiz. E o paciente, a causa dessa recessão gengival dele foi exatamente a contenção. Que é aquele que fica fixo ali e ele não fez a higiene correta. Na verdade, não é nem por causa da higiene, é por conta da movimentação mesmo que é provocada ali. O tratamento ortodôntico é o que? A movimentação. Quando você deixa ali a contenção, às vezes a contenção fica numa posição que às vezes não é tão legal. E também, hoje em dia, a gente tem 2 tipos de contenção mais usadas, né? A contenção higiênica e aquela contenção lisinha, né? A gente, periodontista, sempre gosta mais dessa que é reta. Porque a higiênica, a gente tem visto muitos casos dos pacientes chegarem
com a recessão gengival. E aí vai para a cirurgia. Aí a gente opta pela cirurgia. Nossa, é sério esse negócio, não? Sim, Tá aí, vamos para a segunda pergunta? Bora. Joga aí para mim. Cadê? Quais são os sinais de doenças gengivais e como preveni-las? A gente É bem a tua área agora. Sim. Mergulhou de cabeça. Sim. Os sinais da doença gengival são esses que a gente falou, né? O sangramento. Você vê aquela gengiva muito vermelhada, né? Parece que, tipo, o sangue tá ali, ó. Não quer dizer, toda. não dá aquela... muita gente fala assim, nossa, tá vermelhinha, tá cheio de saúde. Tem nada a ver isso. Não, nada a ver. Porque aquela gengiva com aquele vermelhão, é aquela gengiva com aspecto de inflamada, literalmente. A cor da nossa gengiva saudável, ela tem uma cor rosa pálida. Ou seja, ela não é vermelhona, ela é aquele rosa clarinho, um rosa pálido, realmente. Um rosa morto, né? Bem mortinho, bem clarinho. Isso, é bem clarinho. Aí quando sai desse padrãozinho, já tem algum problema. Sim. Mas dói no início de um problema de gengiva, assim? Dor, não tanto, né? Porque você vê, os pacientes chegam no consultório e falam, quando a pessoa está com uma gengivite, que é só o sangramento, né? A pessoa fala, minha gengiva está sangrando, tipo assim, não dá relevância muito para aquilo dali. Então é porque ela não está sentindo dor realmente, né? Será que é por isso que as pessoas não levam ou deixam chegar no extremo de um problema na gengiva? Porque como não sente dor, não incomoda, né? E aí, como você falou, né? Passa fio dental, sangue, então não vou passar o fio dental. Né? Exatamente. E aí acha que resolve o problema, só que não resolve, só piora. É verdade. A maioria das pessoas só vão procurar quando essa gengivite, que é só o sangramento, já progrediu para uma periodontite. Que às vezes a pessoa já está com um dente com mobilidade, né? O dente balança, já está vendo que a gengiva está lá embaixo e está aparecendo muito dente. As pessoas chegam falando assim, doutora, parece que meu dente está com aspecto de crescido, parece que o dente cresceu. Não é que o dente cresceu, é que a gengiva retraiu, né? O dente cresceu, não. Só a gengiva que diminuiu. Sim. Nossa, isso é muito sério. E as pessoas devem levar isso assim, nossa, que estranho, mas não... Sim, as pessoas não sabem. A gente, infelizmente, ainda não tem uma política que fale muito disso. A gente tem muita coisa que fale da cárie e tal. As pessoas até têm noção, cárie, eu preciso escovar os dentes por causa disso. Mas da doença gengival, não. As pessoas ainda não entendem. E primeiro eles vão num cirurgião geral, né, de odonto, né? E aí ele é que encaminha, né? Porque a pessoa mesmo vai dizer, eu preciso ir num periodontista. A pessoa talvez não vai conseguir linkar o problema que ela tem a esse profissional. Sim, exatamente. Então, vai primeiro em um que é geral, né? Que é o que recebe todo mundo. O clínico, né? O clínico da saúde bucal. E depois ele que vai fazendo os encaminhamentos, né? Vamos para mais uma pergunta. Cadê? Qual a frequência ideal para visitar o dentista, mesmo sem dor ou problemas aparentes? Porque com dor, é fato, eles vão. Sim, exatamente. Sem dor agora. Sem dor, a pessoa saudável. Isso, uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade. Pelo menos de 6 em 6 meses. Para fazer só a vistoria, limpeza, flu, essas coisas assim? Sim, exatamente. E essa consulta aí, para essas visitas semestrais, são rápidas? O que acontece nessas sessões? Comigo, né, eu gosto de sempre fazer aquela anamnese com o paciente, perguntar para o paciente se é um paciente novo que está chegando para mim. Eu faço primeiro todas aquelas perguntas, né, da anamnese, de entender como que é aquele paciente, como que é a rotina dele de higiene bucal toda, completa. Passando disso, aí eu sento o paciente na cadeira, né? E aí a minha profilaxia, né? A gente periodontista não gosta de chamar de limpeza, né? A gente gosta de chamar profilaxia e raspagem, né? Ou seja, a profilaxia é aquela escovinha, né, que a gente passa. E a raspagem é já aquele motorzinho que a gente vai raspando, retirando o tártaro, né? Esse motorzinho... sai o jatinho de água junto. Então, esse motorzinho já é... Para quem tem o trauma daquela maquininha, já começa a se assustar aí, na limpeza.
É que tem gente que morre de pavor de sentar naquela cadeira, né? É verdade. E muita gente tem pavor porque a pessoa às vezes já vem com algum trauma do passado. Tem pessoas às vezes que falam assim, que a mãe forçava ele para ir no dentista, né? Às vezes falava, não, metia medo, né? A gente às vezes não gosta disso, do pai e da mãe que mete medo na criança para chegar e ir lá. Porque isso Vou falar pro dentista, ele vai trauma. arrancar o seu dente. Isso aí. Já era, criou o trauma ali. É verdade. Mas o fato esse motorzinho aí já dá uma balançada em alguns, porém é necessário. O tártaro é um problema que nem sempre as pessoas percebem no início, é só mesmo um profissional que ele consegue ter uma visualização melhor, não é? Mas quais são as consequências de um tártaro? O tártaro, ele provoca exatamente a inflamação da gengiva, né? Uhum. Porque para se formar o tártaro, primeiro se desenvolveu um biofilme, né? Que são aquelas bactérias que estavam ali, aí foram se alimentando daquele resto de comida. Aí elas vão ficando ali na superfície dentária. Em primeiro lugar, elas formam essa película, né, de biofilme, que a gente consegue remover com a escovação. Porém, se a pessoa não remove corretamente essa película de biofilme, esse biofilme vai endurecendo e vai formando o tártaro. Que aí o tártaro, eu sempre costumo dizer que é tipo uma pedrinha, que aí ela já está tão inserida ali no dente que aí só vai sair quando a gente passar o motorzinho ali, o ultrassom, né, para remover. E ele continua crescendo, se Continua não crescendo. tirar, ele vai crescendo, tomando o dente inteiro. Isso. E ele chega a dar um odor diferente, dá sabor na boca, né? Alguma coisa assim? Sim. O paciente que tem a presença de muito tártaro, ou cálculo dentário, como a gente chama, né? Cálculo, o paciente ele já tem um hálito diferente, um odor diferente. Uhum. Que mesmo escovando não vai resolver. Não sai, não resolve. A gente tem que remover realmente a causa, né? O tártaro, o cálculo que está ali. E quando a gente remove, você vê que esse paciente sangra bastante. E você vê a presença muito de tártaro em pacientes fumantes, pacientes diabéticos e gestantes também, por incrível que pareça. A gestante, ela tem aquela mudança toda dos hormônios dela e tudo mais. E muitas delas, às vezes, já não sabem fazer a higienização correta. Então, junta as duas coisas, a falta da higienização correta e a alteração dos hormônios. Aí a paciente chega com aquela boca cheia de tártaros. Tá aí. Vamos para mais uma pergunta, Rodô. Escovas de dentes elétricas realmente são mais eficazes do que as manuais? Eu não diria que elas são mais eficazes, porém, elas são muito eficientes, assim, auxiliadoras com um paciente que não sabe, tem dificuldade para higienizar de forma correta. Uhum. Tem pacientes que às vezes escova com muita força, então a gente indica a escova elétrica porque ela já aplica a força na quantidade certa. E ela tem um tempo, tem algumas marcas hoje em dia que ela te avisa o tempo de cada dente. Tipo, ela tá ali em cima daquele alimento dentário, aí ela apita te avisando que você tem que passar para o próximo. Ou seja, é impossível você fazer aquela escovação vapt-vupt. É que faz... Isso. Acabou. Não dá. Essa daí não deixa. Não dá. E assim, a escova elétrica, ela é um facilitador para esses pacientes. Certo. Mas a maioria consegue dosar a força para escovar os dentes, consegue também fazer aquela escovação não de 10 segundos, mas pelo menos 1 minuto. Pelo incrível que pareça, não. Não? Não. A maioria das pessoas, a grande maioria, põe muita força e escolhe as escovas de dentes mais duras, com as cerdas mais duras. Também são as escovas de dentes mais em conta também. Certo, então, verdade. isso também depende de cada paciente. A gente orienta a pessoa a conseguir comprar aquelas escovas com cerda macia, com a cabeça pequena, porém, isso também vai da realidade de cada pessoa, né? Sim. Tem pessoas que, às vezes, não têm muita condição, às vezes, divide a escova de dente até entre a família. Né? Uai? Sim. Essa daí eu nunca tinha ouvido, não. Sim. Então, por isso é tão importante a gente ter políticas públicas, né?
ter pessoas que avisam, né, a importância da saúde bucal. No SUS, hoje em dia, na Clínica da Família, o pessoal distribui, né, um kitzinho e eu acho isso importante, porque tem pessoas que não têm condição de pagar 30, 20 reais numa escova de dentes boa, né? Então, eu acho isso importante. Tá, agora, já que falamos de escova de dente, de quanto em quanto tempo preciso trocar minha escova? Aí isso daí é bem assim, o pessoal às vezes briga com a gente porque a gente fala assim, se você resfriou, se você teve algum problema, troca a sua escova. É o indicado. Compra uma caixa então, minha gente. Compra uma caixa. E vai trocando, a cada semana pega uma... Porém, a gente fala assim, no mínimo de 3 em 3 meses, trocar a escova. Eu ia chutar de 6 em 6, rapaz, agora é de 3 em 3. De 3 em 3. Tá bom, vamos para mais uma pergunta. Joga aí. Realmente preciso usar o fio dental todos os dias nas escovações ou ele deve ser passado antes ou depois de escovar o dente, né? O indicado, né, é você usar pelo menos o fio dental uma vez ao dia. Ok. Ou seja, você pode escolher na parte da manhã ou à noite. Eu sempre indico os pacientes à noite, que é quando a pessoa está mais tranquila, que de manhã a pessoa está naquela pressa, quer ir trabalhar e tal. E outra que a comida vai ficar a noite inteira no dente, se você não tirar ali à noite, né? Vai ter que tirar de manhã. Sim. E não existe, assim, estudos que mostram, o fio dental tem que ser passado antes da escovação ou depois. Não existe. O certo, né, o que a gente orienta é o paciente utilizar no momento que ele acha melhor. E passar, né, o fio dental. E passar o fio dental, esse é o mais importante. Uma vez ao dia, se antes ou depois da escovação, isso fica a critério dele. Tá, vamos para a última pergunta. A gente já está terminando aqui as perguntas. Vamos ver? Realmente preciso... Essa aí a gente acabou de responder. Tem outra? Como o bruxismo, ranger dos dentes, pode afetar a saúde bucal e o que pode ser feito para tratá-lo? Bruxismo é aquele costume que as pessoas ficam rangendo o dente enquanto dormem? Isso, é aquele apertamento dentário, né? A pessoa tem uma força ali tão grande aqui na maxila e na mandíbula que ao apertar, ela faz aquela força exacerbada, né? Ou seja, e o bruxismo não é feito somente à noite, não. Tem pessoas que estão acordadas aqui no dia a dia, tá? Às vezes naquela tensão, naquele nervosismo do dia a dia, a pessoa tá ali rangendo e ela nem percebe. Então, existe o bruxismo em vigília, que é o à noite, mas existe também o bruxismo durante o dia. Então, e o bruxismo, ele não está só relacionado a problemas dentários, não. Muito ao contrário, o bruxismo, ele é relacionado muito mais ao estresse. Nós, da odontologia, a gente controla muito mais a causa do bruxismo do que o bruxismo em si. Hoje em dia, o pessoal da ROF, né, da harmonização orofacial, eles utilizam também o uso da toxina botulínica para fazer o relaxamento dessa musculatura que a gente utiliza na mastigação da face, né? Esses músculos relacionados. Isso o famoso Botox. É o Botox, conhecido como Botox Isso. popularmente. Só que mas não é para uma estética, é para pra aliviar essa tensão aqui. Sim. Entendi. Porque a toxina botulínica, ela faz exatamente isso, ela mexe exatamente no músculo, na força que aquele músculo exerce, né? Então, por isso deve dar um relaxamento, né? Sim, depois que a pessoa aplica, né? Sem aquela tensão toda. Mas, Juliana, foi muito bom conversar com você e a gente saber todas as informações. Quem quiser seguir você e acompanhar você e até marcar alguma coisa, né? Quero tirar dúvidas. Como é que faz? Você tem rede social? Qual que você utiliza? Eu tenho o meu Instagram que eu utilizo, né? É @doutorajuliana_L.Rocha. Aí pode me chamar lá. Lá tem o link também do meu WhatsApp. E aí é só chamar lá que eu respondo. Tá aí, é DRA Juliana_L.Rocha, tá? Isso. O doutora está abreviado aí, então você já consegue localizar. Juliana, muito obrigado. Foi bom demais conversar com você e saber um pouco mais sobre essas informações de saúde bucal, que a gente não tem como fugir, nem deixar de lado, nem jogar, como a gente falou, né? Embaixo do tapete, seguir a vida, porque uma hora o tapete fica tão alto que a gente precisa procurar o profissional correndo. É verdade. É um prazer Sucesso também. na sua pós, que você volte aqui para falar um pouco mais depois da sua formação, para a gente saber outras informações sobre periodontia. Legal. Obrigada pelo convite. Foi um prazer.